Sejam bem-vindos à sétima aula da Teologia do Corpo. Sou Marcos do Vale, missionário católico da Diocese de São José do Rio Preto, São Paulo. Espero que você esteja acompanhando desde a primeira aula. Nós estamos falando aqui de um material que a igreja lançou na década de 80, um material mais completo sobre sexualidade humana já lançado pela igreja, de autoria do Papa João Paulo II, chamado Teologia do Corpo. São mais de 120 textos de João Paulo II falando sobre casamento, sobre sacerdócio, sobre família. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema. Daqui a pouco você vai entender o que isso tem a ver com a teologia do corpo, tá? Nós vamos falar hoje. Caiu a iluminação aqui, mas tudo bem. Nós vamos falar hoje sobre um dos artigos do Creio. Quando você vai à missa, você recita, depois da homilia, 12 artigos. Creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, creio na Igreja Católica. Santo Agostinho disse que nós temos que usar o creio como um espelho. Você vai se olhando e falando cada artigo e se perguntando, eu creio nisso que eu estou falando? Eu creio, né? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Eu creio na ressurreição de Jesus. Na ressurreição de Jesus? Não se trata disso. Esse artigo não. Ressurreição da carne, gente. É uma das notícias mais espetaculares que eu podia dar para vocês nessa aula. E é justamente sobre esse tema. Creio na ressurreição da carne. O que é esse artigo? Porque você precisa saber o que você está falando na missa. O que significa? Até mesmo que se você não concordar com a aula, é importante você pular essa parte na oração, né? Simplesmente não dizê-la. E sim, não vou mentir para vocês, se você deixar se levar apenas pela razão, é muito difícil acreditar nesse artigo do Creio. É muito difícil. Já tem um monte de gente que não acredita, creio que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Tem gente que não crê no primeiro artigo, creio em Deus. O que se dirá? O que se dirá? Creio na ressurreição da carne, né? Mas vamos lá. E sobre esse artigo, o Papa, mais de 120 textos, ele dedicou 9 textos para falar sobre isso, explicar o que é tal. E se vocês não sabiam disso, fiquem agora com essa notícia. A Igreja Católica acredita que nós morreremos, seremos enterrados, nosso corpo apodrecerá, e você sabe disso, né? Nossa alma, nós viveremos um certo tempo sendo apenas almas, apenas espíritos, e que no final dos tempos, quando Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos, nós recuperaremos um corpo novo. Eu estou falando de corpo matéria. Com braço, perna, com a sexualidade, homens ressuscitarão homens, mulheres ressuscitarão mulheres. E é um corpo que não adoecerá e não morrerá nunca mais, já que o salário do pecado é a morte. Nós não pecaremos nunca mais, então não vamos morrer. E a primeira pessoa com a qual isso aconteceu foi o próprio Jesus. Jesus ressuscita, recebe um corpo. Por que a gente fala que é um corpo novo? Diferente daquele corpo que ele tinha.
Porque muitos não reconhecem ele na ressurreição. Ele passa diante de Maria Madalena, ela acha que é o jardineiro, quer dizer, a única coisa que Jesus fez questão de preservar do seu corpo antigo foi as chagas. E por que ele preserva as chagas? Como testemunho do que ele tinha acabado de vencer. Olha aqui o que eu acabei de vencer. Então Jesus foi o primeiro, foi o que inaugurou esse estado. Veremos na próxima aula que os padres vão viver já adiantadamente esse estado. Depois a gente chega lá, né? Nós não seremos atormentados por essa briga que São Paulo falava, que eu desejo fazer alguma coisa, mas os desejos da carne se opõem aos do espírito, eu tenho em mim um espinho na carne, que eu não faço o que eu queria fazer, faço o que eu não quero. Isso vai acabar. Vamos ler ipsis literis, o termo usado por João Paulo II, está lá na Catequese Teologia do Corpo, texto de número 66. Com efeito, a verdade sobre a ressurreição afirma com clareza que a perfeição escatológica e a felicidade do homem não pode entender-se como um estado da alma sozinha, separada, liberta do corpo, mas devem ser entendidas como o estado do homem definitiva e perfeitamente integrado, através de uma união tal da alma com o corpo, que qualifica e assegura definitivamente a referida integridade perfeita. Uma união tal da alma com o corpo, não será a alma sozinha. Qual que é a diferença desse estado com o estado de Adão e Eva? Há algumas semelhanças, né? Antes do pecado original, ali é narrado simbolicamente pela história de Adão e Eva, né? O homem tinha a possibilidade, se ele quisesse, de poder não morrer. Bastava dizer não à serpente, que ele não teria o salário da morte. Mas, infelizmente, o homem pecou, então ele acabou morrendo, mas ele podia não morrer. O estado que nós ficaremos na ressurreição dos nossos corpos é não poder morrer. Nem que você queira, você não vai morrer. Você não vai querer morrer também. Será um momento, outra frase de João Paulo II, as forças do espírito penetrarão as energias do corpo. Vai acabar a sua luta. Sua luta vai acabar de uma vez por todas. Vamos para Santo Agostinho. Já não existirá a libido, que é a causa da confusão. Antes de pecarem, o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Tirar-lhes-ão os vícios dos corpos, mas conservar-se-á a natureza. A natureza física do corpo ficará, mas vai tirar os vícios. Você já se imaginou sem vício nenhum? Gente, creio na ressurreição da carne. Pensa bem no que você está falando na missa. Continuando, João Paulo II. Cada um amará aos outros como a si mesmo, e por isso se alegrará com o bem dos outros como o seu próprio bem. E assim será tanto maior a alegria e felicidade de cada um, quanto maior for a felicidade de todos. Gente, nós vamos viver num estado de comunhão tal que, acontecendo uma grande bênção de Deus na nossa vida, vai nos alegrar. E se acontece com o nosso irmão, a alegria é exatamente a mesma do que se tivesse acontecido conosco. É o que João Paulo II disse aqui. Um estado que nós não estamos, verdade seja dita. Ressuscitaremos homem com homem,
mulher como mulher. E sim, você, homem, será tratado pelos seus irmãos, pelas suas irmãs, como um homem deve ser tratado, respeitosamente. Mulheres, queridas mulheres, como é que vocês serão tratadas? Como toda mulher sonha e quer ser tratada. Haverá sim essa diferenciação sexual entre nós, justamente para que aquilo que você, como homem, sempre ansiou e não conseguiu nessa vida, você poderá se saciar espiritualmente. E você, como mulher, os seus desejos específicos de mulher serão saciados pelas vias espirituais. Porque, gente, falando, por exemplo, da vida sexual, a vida sexual nada mais é do que um prenúncio do prazer eterno que nós experimentaremos quando a gente ressuscitar. A vida sexual é só um simbolismo. É a maneira mais perto possível que você já experimentou de saber o que será o prazer do gozo eterno e perfeito do céu. Mas o sexo em si ainda não chega no nível que vai ser o nosso gozo de estar perto de Deus. Por isso que a gente pode chamar assim o sexo de uma idolatria quando ele não é bem vivido, porque você está ali endeusando, tratando como Deus da sua vida, através da pornografia e tantas outras coisas, você está tratando como Deus da sua vida aquele ato que era para ser um sinal do céu. Você está tratando o ícone, o sexo é um ícone da presença de Deus, você está tratando o ícone como sendo o próprio Deus. O ícone que aponta para Deus, você já cria ele como Deus. Por isso o sexo acaba sendo um pecado quando usado no lugar errado, na maneira errada. Vamos a Christopher West. Será um prazer muito superior à união sexual terrena, que nossos pequeninos cérebros não podem nem começar a compreender. Uau! Gente, desculpa, eu me empolgo, porque isso aqui é um material espetacular, né? O que é mais lindo, oficial, de um Papa aprovado pela Igreja, né? Por isso, gente, que por mais que você queira, o matrimônio e o namoro que você está vivendo nunca te preencherá 100%. Te falta alguma coisinha aí no seu matrimônio? Ah, eu sou feliz quase. Eu tenho uma namorada, sou feliz com ela quase. Graças a Deus que é quase. Porque o matrimônio é essa prefiguração do homem que se reúne com a mulher, que se une à mulher, prefigurando aquilo que será Jesus e a igreja. Jesus, o noivo, a noiva, a igreja. Sim, a sua alma, esse vazio que você sente de que o seu matrimônio não te preenche completamente, o seu namoro não te preenche completamente, é porque a sua alma deseja por esse dia aqui, da ressurreição. Você só vai se dar 100% satisfeito quando o Espírito de fato dominar o seu corpo e você poder, então, ver Deus face a face. Estar diante de Deus. Algo mais forte do que aconteceu com Moisés na sarça ardente, que ele entra e a voz de Deus fala assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés porque você está entrando num lugar santo. Pisa nesse chão sagrado. O que nós vamos viver é algo mais forte ainda. Porque Moisés não viu Deus face a face. Não viu. Teve grandes experiências, inclusive para receber os mandamentos, mas não será ainda como acontecerá comigo e com você. Uma curiosidade. Deus não tem corpo, né? Só que os nossos olhos físicos estarão intactos lá na ressurreição. Então, como Deus não tem corpo, você não vai ver Deus, porque ele não vai
criar um corpo só para aparecer para você. Certo? Você vai ver Deus no irmão, na maravilha dos corpos que você vai ter em volta de você. Você vai sentir Deus na maneira como que o irmão vai tratar você. Você vai se sentir amado como Deus te ama. Então, o sentido esponsal dos corpos vai continuar existindo dentro de nós. Porque nós vamos fazer as pessoas se sentirem amadas por Deus, através de nós. Por isso que a gente vai comemorar a vitória do outro, a gente vai comemorar as coisas boas que acontecem com o outro. Algo tão grande, gente, que o padre João Paulo Pimentel fala, nem dos sacramentos você vai precisar mais. Porque os sacramentos é uma maneira que Deus deu de nós experimentarmos o céu com esse corpo decaído aqui. Você reparou que todo sacramento tem uma questão material, a água, o pão, o óleo. O sacramento diz que a gente, enquanto pobres mortais que ainda somos, precisamos ainda de algo material para pegar e nos representar Deus. A gente não consegue ver Deus só por espírito, só por espírito. Então, os sacramentos são isso. É Deus se materializando em formas que nós, pobres mortais, consigamos pegar e ver. A Eucaristia é isso. Mas você vai estar diante do próprio Deus? Você não vai precisar mais dessas formas. Por isso que não vai haver matrimônio. Por isso que Jesus fala, lá os homens não se casarão, nem se darão em casamento no Evangelho. Porque essa prefiguração não vai ser mais necessária de Jesus com a igreja, do homem com a mulher, porque ela vai acontecer de verdade. Relação sexual é a mesma coisa. Você não vai precisar da prefiguração de estar face a face com Deus, que é a relação sexual. Porque você vai estar face a face com Deus. Não se trata do sexo ser sujo. Não se trata... Não, é que você... Essas coisas são prefigurações. Você vai estar diante da realidade de Deus. E será, então, como a samaritana. Quantos maridos ela teve? 6, né? Aí chega Jesus, o 7º marido. O que é 7? O número da perfeição. Samaritana, acabou sua busca. Chegou o seu marido perfeito, o seu marido número 7. Nós encontraremos o nosso cônjuge perfeito no céu. Nós encontraremos o nosso 7º marido, a nossa 7ª mulher, que é a perfeição em pessoa. Que bom que essa aula serve um pouco para você entender por que nós somos tão insatisfeitos. E que esses desejos todos que nós temos não são coisas diabólicas, eles precisam ser direcionados para a presença de Deus. Saiba que em toda porta de um bordel existe um homem batendo, procurando Deus e não sabe. O pecado é justamente isso. O pecado é mirar o céu, esse nosso desejo que nos leva a querer o céu o tempo todo. É por isso que a gente não é satisfeito com nada. Você mira o céu, mas quando você atira, você erra o alvo. E cai na droga, cai na prostituição. Pecar é mirar Deus, bater na porta do bordel. Mira Deus, mas pega uma prostituta. É isso que é o pecado. Vamos rezar pedindo que Deus nos ajude a direcionar os nossos desejos. Eu peço que você repita comigo essa oração muito bonita que tem aqui no livro Teologia do Corpo para Principiantes, né? Para iniciantes.
Feche os seus olhos nesse momento, vamos rezar juntos essa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Repita assim comigo. Senhor, tenho direcionado os meus desejos para coisas que não me satisfazem. Não tenho sabido como sobreviver em meu anseio por vós, como esperar em vós, como confiar em vós. Então agarrei-me em vários prazeres, distantes de vós. Por favor, ajudai-me. Ajudai-me a redirecionar o meu desejo pelos prazeres finitos deste mundo, para o êxtase infinito que me aguarda no céu. Ajudai-me a reconhecer todas as coisas boas que fizestes neste mundo, como ícones que me remetem a vós. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Até a próxima aula, que será com o tema Por que os padres não casam? Tchau.